Capítulo 151. 5 montanhas de penitências. 1. Yonvou pensou estar vendo coisas. Não havia como Cain estar aqui, pois ele havia dito que esperaria pela próxima vez com Doyle. E também não haviam notícias que o novo tutorial havia sido aberto. Yonvou pensou ser alguém parecido, mas, Cain. É você, Cain. O cara todo feliz que estava gritando, definitivamente era o K. HM? O que é isso? É alguém que o jovem conhecia. Ei! Isso não é bom. Podemos usá-lo mais. As vozes daqueles que o estavam observando riram. Ele não sabia do que estavam falando, mas não importava. A atenção de Yonvou estava focada em Cain. Você é realmente o Cain. Ei! Como você chegou aqui? Caramba! Como assim? Você parece bem melhor. Cain girou em torno dele e explodiu em gargalhadas. Yonvou estreitou os olhos. Era definitivamente o Cain, ainda deixando as pessoas loucas com sua atitude impertinente. Ele se perguntou como deveria falar com ele. Discursou. Parecia haver uma maneira de falar além da sua consciência e provavelmente não seria tão difícil se ele aprendesse a usá-lo. A ação de liberar seus sentidos era semelhante a liberar sua mente, então liberar sua consciência provavelmente não seria tão difícil também. Yonvou concentrou seus sentidos em Cain e tentou tornar seus pensamentos tangíveis para que pudessem ser enviados a ele. Cain sentiu o que Yonvou estava fazendo e disse a ele para ter calma. Ei! Pelo que posso ver, tem pouco tempo que você aprendeu sobre a fundação do seu conhecimento. Então é difícil, é assim que se faz? Dizer fazer, mas você conseguiu. Eu acho você sempre foi assim. Cain estava sem palavras ao ver Yonvou usar o discurso. Você aprendeu a maneira de entregar seus pensamentos, concentrando sua consciência. A habilidade discursó está sendo criado. Discurso proficiência. 0% resumo. Concentrar sua consciência para entregar seus pensamentos para as pessoas que você deseja. Dependendo da proficiência, existem vários tipos de uso. Yonvou deslizou a mensagem para baixo e olhou para Cain. Cabelo tão bagunçado quanto os sapatos, roupas que pareciam fraldas e uma espada cega. Ele parecia imundo devido ao tempo que passou nesta montanha, mas ainda havia certa intensidade nele, totalmente diferente de como era no tutorial. Naquela época, ele não era capaz de se controlar, mas agora, ele sabia como se cobrir livremente. Já faz algum tempo. Cain abraçou Yonvou com um rosto acolhedor. Eu sabia. Uau, achei que não nos encontraríamos novamente, mas eu não sabia que seria assim de repente, mano. Mano. A palavra que ele dizia quando estava entediado, definitivamente era o K. Vi que você ficou muito famoso durante este tempo. Você costumava criar bagunças no tutorial, lembra? E agora, você está fazendo isso aqui. Ei! Ele ainda tagarelava muito. Yonvou voltou sua atenção para seus sentidos, caso perdesse o foco. Ele ainda precisava de mais tempo para conseguir usar o discurso. O que você está fazendo aqui? E onde está Doyle? E, bom, isso é Cain estava começando a explicar como uma expressão estranha. Jovem, você não vai apresentá-lo. Era uma voz aguda e irritada. Parecia ser uma mulher bonita, mas Cain fez uma careta como se estivesse com nojo e levantou a cabeça. Velhota, se você vai tentar algo com esse cara, eu aconselho Ark. Cain foi cortado e gritou para o relâmpago que caiu de repente do céu. O relâmpago continuou por algum tempo. Bum! Prepare. Eu disse para parar. Ou. Se falar essa merda novamente, arranco sua boca. Entendeu? Sim, senhora. Cain endireitou as costas e gritou em voz alta. Yonvou arregalou os olhos ao ver o que aconteceu. Mesmo com sua percepção extrasensorial, foi tudo muito rápido. Definitivamente não era algo que ele pudesse ignorar. Magia de rúnica, a linguagem dos deuses, runa, era difícil de lidar. Não havia muitas pessoas na torre que poderiam usá-la desta forma. Enfim, traga-o aqui. Cain olhou fixamente para Yonvou como se implorasse que o seguisse. Yonvou inconscientemente sorriu. Cain continuava o mesmo.
Depois que sua percepção extrasensorial foi ativada, não havia nenhum problema em andar por aí, então ele foi capaz de seguir Cain rapidamente. Normalmente isso não acontecia, mas ele estava curioso sobre os Sadhu que viviam na quinta montanha. De qualquer modo, ele ficou muito mais forte, mas um pensamento o incomodava. Como? Do ponto de vista de Yonvou, o que Cain conquistou até agora era inacreditável. Sua força estava bem reunida e intensa. Era como se ele estivesse na bainha dele agora, mas quando fosse puxado, causaria uma tempestade. Trazendo justiça ao seu apelido, Espada Sanguinolenta. Era incomparável ao que ele fez no tutorial. Isso era bom, já que Cain era ambicioso como ele, mas ao contrário dele que tinha o corpo dracônico como vantagem, Cain não tinha nada assim e havia chegado tão longe. Isso significava que ele havia se esforçado muito mais. Cain não era mais forte que Yonvou, mas definitivamente valeria a pena lutar com ele, chegando ao ponto de pensar que Cain poderia ser perigoso. Ele queria superar Punch e Edora desesperadamente. Até passou pelo tutorial sem que Yonvou soubesse. Provavelmente continuou treinando enquanto escalava a torre e chegou ao 20º andar mais rápido que ele, que havia ficado preso no 11º andar, mas como ele não se isolou completamente do lado de fora, ele parecia saber dos feitos de Yonvou. Ei! Como você ficou forte assim? Não consigo deduzir. Você comeu um dragão ou algo assim? Como Yonvou estava olhando para Cain com olhos interessados, Cain fazia o mesmo em retorno, como se ele fosse um animal interessante e também parecia estar cansado com alguma coisa. Ei! Eu conheço essa sensação muito bem. Chamou riu. Ele não estava na pulseira preta, mas escondido em uma sombra, pois também estava curioso sobre o Sadhu. Yonvou disse a Shamon para parar de falar besteira e falou com Cain. Eu me tornei meio dragão. Não é engraçado? Poxa, você ainda não sabe contar piadas. Cain balançou a cabeça sem saber se Yonvou estava realmente dizendo a verdade. Enquanto isso, eles atingiram o pico da montanha e Yonvou notou haver alguém ali os esperando. 2 desconhecidos o cumprimentaram. Incluindo Cain, havia 3 pessoas ali com ele, metade do número de indivíduos que Yonvou conseguia sentir a presença na montanha. Uma máscara. Oh, mas suas roupas são bem normais. Você está aqui para treinar. Era uma mulher com cabelos brancos que chegavam em seus pés. No geral, seu corpo era extremamente curvo e seus seios grandes aumentavam seu poder de sedução. Mesmo que seus sentidos estivessem bloqueados, ele podia dizer que ela era bem sensual. Magia única fluía ao redor dela. O relâmpago que havia caído sobre Cain definitivamente veio dela. Do outro lado, havia uma criança pequena com um rosto sorridente fofo, mas Yonvou fez uma pausa enquanto corria. Ele era um dos 2 altos rankers que Yonvou sentiu quando abriu sua percepção extrasensorial. A criança parecia um moleque, mas havia algo feroz dentro dele como uma besta. Se ele fosse compará-lo com o rei marcial seria o rei da selva e o menino uma besta que vagava pela floresta sozinha, procurando por presas. Apenas considerando a aura que vinha dele, ele poderia ser comparado a um demônio. Energia demoníaca, a energia que os demônios diziam usar. Se seu rosto sorridente desaparecesse, estava claro que a energia demoníaca fluiria repentinamente. Victoria, a árvore vermelha sagrada e o fantasma da pestilência Kindred. Yonvou percebeu quem eles eram imediatamente com a informação no diário. Victoria era uma maga especializada em magia rúnica. Uma magia complicada de usar, pois você tinha que usar palavras específicas, então caso cometesse um erro, as consequências poderiam ser fatais. No entanto, se você aprendesse, poderia usá-la de muitas maneiras. A maioria dos artefatos e bençãos usavam runas, mas o que aconteceria se você pudesse controlá-las livremente? Você seria capaz de ir mais longe do que magos normais, e esse era o caso de Victoria. Ela era bem conhecida, mas seu irmão nunca conheceu de verdade e era interessante vê-la aqui. Kindred, por outro lado, era diferente. O clã que serve um demônio sem nome, o exército demoníaco.
Era organizado sob 9 bispos e a maneira como cada um deles servia seu deus demônio era diferente. Kindred era o segundo bispo, não muito conhecido pelo público, e ele estava procurando algo no 20º andar por muito tempo. Pelo que meu amigo do exército demoníaco disse, tem algo a ver com um objeto sagrado, mas isso é apenas especulação, na realidade, ninguém realmente sabia. No entanto, há uma coisa que é certa. Kindred não tinha planos de sair do 20º andar até encontrar isso. Mesmo quando ele passou pelo andar e lutou uma guerra com o exército demoníaco, ele nunca apareceu. Só fui capaz de descobrir sobre sua identidade por coincidência, mas ele ainda está aqui provavelmente. Já se passaram mais de 10 anos. O que ele tanto procura? A mente de Yonvo estava completamente em Kindred, mas ele tentou disfarçar. Era um segredo o fato dele ser um bispo do exército demoníaco, e se ele sentisse algo estranho, seus planos poderiam ser arruinados. Então Yonvo tentou não olhar o máximo possível para Kindred. Prazer em conhecê-lo, belo opa. Felizmente, Victoria interviu ativamente. Ela piscou para Yonvo mesmo que ela não pudesse ver, era natural que ela pudesse de certa forma vê-lo perfeitamente à sua frente. Um leve aroma de menta flutuou no vento, perfume que faria o coração da maioria dos homens parar de bater por um momento. Mas Khan fez uma careta como se não gostasse. O que você quer dizer com ele ser bonito? Ele está usando uma máscara. E você ao menos sabe a diferença de idade entre você e Oush. Khan rolou colina abaixo após ser atingido por uma bola de fogo. Oh! Gosto de tudo em você, menos da sua boca. Entende? Victoria sorriu revelando seus caninos. As runas que restavam ao seu redor se dissiparam. Os olhos de Yonvo brilharam novamente ao ver isso. Novamente, desta vez, ele não foi capaz de sentir a magia ser ativada. No momento em que a runa desapareceu, ela se tornou magia e atingiu Khan. Ela prepara sua runa com antecedência e a usa quando precisa. Yonvo olhou para a pulseira enrolada no braço direito de Victoria, havia pequenas runas entalhadas nele. Quando ela invocou a bola de fogo, ela tocou sua pulseira com o dedo. Em seguida, uma runa na pulseira desapareceu, ativando a magia. Parecia ser um artefato que magos usavam para preparar magia com antecedência. Era isso. Victoria era conhecida por ser tão habilidosa na fabricação de artefatos quanto no uso de magia rúnica. Pelo que ele ouviu, Victoria era uma das 5 melhores magas junto com Enova. Ela usa a habilidade memorização para armazená-las e as usa quando precisa. Isso pode ser útil para mim. Toda vez que ele lutava, ele sentia que a luta não deveria ser focada no uso de habilidades ou força física. Muitas vezes, ele sentia a necessidade do uso da magia e também achava um desperdício usar o circuito mágico para seu Mugong. No entanto, ele estava muito ocupado se concentrando em seu Mugong e nem sequer pensou em usar magia, mas se ele a armazenasse de antemão, seria uma grande ajuda para Mugong. Eu preciso estudar sobre magia mecânica também, além de precisar de mais conhecimento para consertar a pedra filosofal do relógio de bolso. Ele imaginou se seria capaz de aprender algo se a observasse. Opa, seu lindo. Eu gosto que esteja curioso, mas vou ficar com vergonha se você continuar olhando para mim assim. Yonvo recuou em choque quando Victoria apareceu bem na frente de seu nariz de repente. Ela estava sorrindo sedutoramente e piscou para ele novamente. Yonvo sentiu arrepios nas costas. Ela me leu. Ele estava se concentrando para observar a magia rúnica, mas ela percebeu. Considerando o nível dela, provavelmente seria muito estranho se ela não notasse, mas o que o fez tremer ainda mais foi o fato de que ela se aproximou dele sem que ele percebesse. Outra runa estava desaparecendo ao lado dela. Teleporte, uma magia que permitia que você se teletransportasse em pequenas distâncias. Mesmo com sua percepção extrasensorial ativada, ela a evitou. Essa magia era assustadora nesse aspecto, não havia como prever. O único modo era se livrando do mago que a usava rapidamente, mas vendo como Victoria era, provavelmente não seria fácil. A energia ao seu redor provavelmente era um mecanismo de defesa que ela montou.
problema era que, além de Khan, ele era a pessoa mais fraca dos 5 Sadhu. Esta era uma caverna de bestas e só havia uma coisa boa nisso. Como era aqui que as bestas ficavam, era um ótimo lugar para treinar. Yonvoo estava planejando treinar sua espada em aqui, mas antes disso, ele tinha que causar uma boa impressão nos inquilinos diante dele. Uma palavra ou duas que eles dissessem, poderia ser de grande ajuda. Me desculpe. Foi a minha primeira vez vendo magia rúnica. Victoria riu levemente. Opa, se é esse o caso, tenha mais cuidado no futuro. Todos aqui são realmente egoístas, então ficamos sensíveis com os outros nos observando, mas acho que você está interessado em magia rúnica, certo? Sim, um pouco. Então, acha que devo te ensinar? Seus olhos se arregalaram porque ele não esperava que ela dissesse isso tão facilmente. O que ela estava planejando? Yonvoo sabia que nada era de graça no mundo, ele estava desconfiado dela. Como se lesse seus pensamentos, ela sorriu como se dissesse a ele para não se preocupar. Claro, não de graça. Só há uma condição. Qual? Eu realmente não posso dizer isso aqui. Os olhos de Victoria brilharam. Ela parecia uma cobra olhando para sua presa. Você quer comer um pouco de ramen na minha casa e falar sobre algumas coisas? Capítulo 152. 5 montanhas de penitências. 2. Olhos violentamente brilhantes e um olhar que seduz qualquer homem, fazendo seus corações pararem por um instante. Tem ramen neste mundo também. Yonvoo pensou em outras coisas. Se existisse, ele meio que queria comer, pois ramen era a comida que mais sentiu falta na África, onde a comida coreana era rara. Ai! Isso dói. Ei, Caim, aquela velha, TSK. Não seja enganado por aquela senhora, ela vai querer uma noite quente com você e depois vai forçá-lo a trabalhar para ela. Khan falou como uma cara de safado olhando para Victoria enquanto subia a montanha. Victoria sorriu voluptuosamente. Não é mentira que tivemos uma noite quente. E eu quase morri. Khan balançou a cabeça de um lado para o outro e sinceramente disse a Yonvoo para não se apaixonar pela aparência dela. Yonvoo sorriu. Parece que você caiu nessa. Bem. Isso não importa agora. Khan tossiu e olhou para Victoria. Enfim, não incomode esse cara, ele é como meu salvador. Os olhos de Victoria se arregalaram e a curiosidade substituiu a sedução em seu olhar. HM? Então foi esse opa. Sim, foi esse cara. Foi nesse momento que a criança que estava calmamente olhando para os três, Kindred, pulou levemente da árvore e voou na direção de Yonvoo. Yonvoo subconscientemente recuou. Por quê? Ninguém deveria ter percebido minha presença ainda. Sua percepção extrasensorial tinha sido ativada fazendo seu corpo se mover instintivamente para se defender. Ao mesmo tempo, seu circuito mágico selado foi ativado, seus 360 núcleos giraram e liberaram uma enorme quantidade de poder mágico. O poder mágico desenhou um círculo ao redor dele e cobriu a montanha em uma tempestade, fazendo com que sua percepção extrasensorial se expandisse por todo o território. À medida que seu poder mágico e a percepção extrasensorial se combinavam, acabaram se tornando um poder concentrado e perigoso. O território da quinta montanha se tornou um mundo mais claro para Yonvoo do que antes. A imagem em sua mente era nítida e detalhada o suficiente para que ele pudesse sentir a mana fluindo em sua pele, possibilitando ver tudo o que acontecia dentro daquele território. Khan ficou chocado quando os sentidos de Yonvoo ficaram mais pesados. Ele não poderia imaginar que Yonvoo não estava usando seu poder mágico esse tempo todo e o calor misturado em seu poder mágico era suficiente para ferver a atmosfera. Victoria usou o teleporte novamente para se afastar deles. Surpresa com a tempestade de poder mágico e esperando que algo grande acontecesse, ela preparou 5 camadas de defesa ao redor deles. Kindred, que estava bem na frente de Yonvoo, parecia um pouco surpreso e sorriu, mostrando os dentes como se estivesse se divertindo com a situação.
No começo, ele só estava planejando testá-lo, mas se o novato era tão forte assim, ele queria verificar suas habilidades um pouco mais. O ar se dividiu e um vento forte soprou contra as 5 camadas e tentou empurrar Yonvou para longe. Ele podia ler as ações e pensamentos por trás dos movimentos, além de também poder ver a direção deles e prever automaticamente o que iria acontecer. Previsão. Yonvou percebeu que esse era um melhor efeito da percepção extrasensorial, permitindo ler seu oponente e o ambiente para prever a próxima situação. Em outras palavras, isso significa que estaria um passo à frente. Ele ouviu precisar aprender o sexto sentido para prever incontáveis vezes o próximo ataque dos pontos focais de difícil leitura. Parecia que a percepção extrasensorial poderia calcular mais precisamente do que aquilo. Esta era a habilidade numerada que Yonvou aprenderá aqui. Ele já podia sentir os efeitos agora e não pode deixar de imaginar como se sentiria quando todos os seus outros 5 sentidos fossem desbloqueados. Não há intenção assassina. Ele só está tentando me testar. Então, sua previsão havia terminado e o cálculo para virar o jogo também. Do julgamento rápido usando sua vontade de combate até o ataque extravagante com seu circuito mágico. Eram todas especialidades de Yonvou. Uma onda de calor vermelha ficou azul ao longo de Yonvou e o abraçou na forma de asas de fogo. Ao mesmo tempo, ele balançou a adaga de Kashina ao seu redor. Fogo sagrado explodiu fantasiosamente. Bum! O ataque de Kindred se dispersou, mas ele não parou, como se toda a situação fosse divertida e desceu sua mão direita na cabeça de Yonvou. Yonvou torceu o corpo para o lado e o golpeou com a adaga de Kashina. Com a proficiência dos 8 punhos extremos acima de 50%, seu ataque foi melhor que o esperado. Crash! A adaga de Yonvou colidiu com a mão de Kindred e criou uma explosão. Por estar misturada com fogo sagrado, Karo teve que se afastar ainda mais das chamas. Victoria acrescentou outra camada de defesa. Crash! Naquele momento, Kindred o afastou com um soco de direita, forçando o corpo de Yonvou a deslizar para trás. Cerrando os dentes, Yonvou viu que sua mão direita estava cortada, seu sangue escorrendo e a adaga de Kashina estava torcida, quase quebrada. Os ataques de Kindred eram fortes e caóticos. A cada ataque o solo vibrava e estava ficando difícil de controlar seu corpo. Se não fosse por percepção extrasensorial e sua vontade de combate, ele teria entrado em colapso há muito tempo. Mas isso era o mais longe que ele podia ir. Caso fosse mais longe, teria que revelar tudo e a vitória não era garantida mesmo se o fizesse. Por outro lado, Kindred estava sorrindo como se tudo isso fosse brincadeira de criança. Sua aparência era fofa, mas Yonvou estremeceu. Ele parecia um demônio lambendo os lábios em antecipação. Seu oponente era muito forte. Mesmo An Ryong não teria sido capaz de derrotá-lo em seus melhores dias. Esse cara sempre foi tão forte assim. Shannon murmurou silenciosamente de dentro das sombras. Então, Kindred abriu a boca. Eu ataquei, mas você não só bloqueou como também atacou de volta. Oh! Impressionante! O teste tinha acabado, mas Yonvou não conseguia relaxar. Ele sentiu que Kindred o comeria se ele mostrasse um mínimo fraqueza. E como esperado, Kindred não recuou sua aura e estreitou os olhos. Mas me diga qual é a sua relação com Deus da Espada. Foi uma pergunta completamente inesperada. Yonvou tentou se lembrar se Kindred e o Deus da Espada tinham qualquer relação, mas não havia nada sobre isso no diário. O que você quer dizer? Você não pode dizer não. As habilidades de espada que você mostrou, mesmo que sejam um pouco diferentes, eram definitivamente as mesmas do Deus da Espada. Yonvou percebeu o que Kindred estava dizendo, mas ele estava errado em uma coisa. Você está errado. O que? O Rei Marcion é meu mestre. Desta vez, os olhos de Kindred se arregalaram. Khan e Victoria também tinham expressões chocadas. Eles pareciam mais chocados agora do que quando viram suas habilidades. O Rei Marcial. Da tribo dos Unichifres? Sim. Isso faz sentido.
Já que o deus da espada também foi discípulo do rei marcial, mas aquele cara que disse que não tomaria outro discípulo depois daquele cara pegou um novo discípulo? Yonvou pensou que aquele cara de que Kindred falava era o segundo discípulo que meu mestre havia falado. Ele parecia conhecer bem o rei marcial. Qual era a relação deles? Amigos? Inimigos? Ele não conseguia decifrar a atitude de Kindred e que tipo de relacionamento eles tinham. Kindred se perdeu em pensamentos por um momento antes de se afastar e voltar. Sua aura se acalmou, mas os efeitos remanescentes de quando a usou ainda estavam flutuando na atmosfera. Efeitos que fariam pessoas normais tremerem, de medo. Eu não esperava muito desde que você acabou de aprender a usar sua consciência, mas parece que você tem o básico e agora entendo por que os mais jovens te elogiaram tanto. Kindred correu para Yonvou no momento em que Khan disse algo. O que será que Khan havia dito sobre ele? Você também está planejando treinar nas 5 montanhas de penitências. Kindred parecia ter um papel de líder na 5ª montanha. Já que Yonvou poderia aprender algo aqui, ele respondeu educadamente. Sim, exatamente. Certo, você passou. Kindred saiu após isso. Felizmente, ele havia recebido a permissão para ficar, mas Yonvou pensou que não seria tão fácil após ver o que Victoria e Kindred eram capazes. Ele não teria aceitado você caso fosse um inútil. Esse cara só rejeita alguém caso essa pessoa não seja do gosto dele. Khan disse que mostraria a Yonvou um lugar onde ele poderia ficar e que se mudaria com ele. Antes de partirem, Victoria disse para ele entrar em contato com ela se mudasse de ideia e acrescentou que eles teriam uma noite quente juntos. Claro, Yonvou não respondeu. Os sadhus são todos assim? Eles são bem diferentes da informação que eu tenho. Khan percebeu que Yonvou estava tentando dizer e riu levemente. Não. A imagem que você tem deles provavelmente está certa. Pessoas que são egoístas, gananciosas e não querem contato com pessoas de fora. Eles não querem interferir nos negócios dos outros e apenas se concentram em seus treinos. Não é óbvio se você considerar as outras 2 pessoas que não apareceram. Então o que há com Kindred e Victoria? Aqueles 2 são farinha do mesmo saco. Não costumam meter o nariz nos negócios dos outros e não gostam de outras pessoas fazendo o mesmo com eles, mas estão aqui há tanto tempo que se virem alguém com potencial, eles se interessam. Entendo. Pois é, mas o Kindred despreza pessoas que não são treinadas para chegar perto dele. É como dizem, estar entre os fracos também o enfraquece. Então, por causa dele, muitas pessoas foram expulsas. E é por isso que estou interpretando o papel do mais jovem. Khan murmurou levemente para si mesmo. Para ser preciso, ele não quer ser incomodado por caras inúteis e Yonvou pensou em Kindred. Eles não são pessoas más, então não se preocupe. Contanto que você não os incomode, você pode ficar perto deles e depois de algum tempo, eles vão te dar conselhos que ajudam bastante. Graças a eles, pude ficar mais forte bem rápido. Yonvou entendeu a razão pela qual Khan ficou tão forte tão rápido. Estar com esse tipo de gente não o dava outra escolha senão crescer. Quanto tempo se passou desde que você entrou na torre? Não tem muito tempo. Há cerca de 2 meses. Quando eu cheguei aqui, ouvi que se juntou ao dragão vermelho e que você era problemático. Muito tempo se passou desde que Yonvou entrou na torre e enquanto ele estava focado na guerra, parecia que o novo tutorial havia sido aberto. Ei, mas todos os recordes que você deixou eram inacreditáveis. A pessoa não revelada no Hall da Fama é você, certo? Yonvou assinou com a cabeça sem palavras e Khan entendeu. Por causa disso, eu nem conseguia pensar em quebrá-los. Só me concentrei em subir e estive pensando em encontrá-lo, mas eu pensei que acabaria sendo apenas um incômodo, porém não deixei de lado o pensamento de que nos encontraríamos um dia. Enfim, como ele havia imaginado, eles acabaram se encontrando. Como vocês está? Mais ou menos, e você? Eu sou o mesmo. Na verdade, após aquela vez fiquei pensando muito em como poderia me tornar mais forte. Eu queria encontrar meu caminho.
Quando Yonvoo o salvou na seção F, Khan ficou muito chocado. Ele percebeu que o mundo que ele conhecia era muito pequeno e queria se libertar dele. Então, ele subiu à torre como se não houvesse amanhã, pensando no que aconteceu na seção F e acabou aqui. Khan poderia afirmar para si mesmo que se Yonvoo era a pessoa que abalou seu mundo, este lugar foi o que o trouxe de volta. E o Doyle? E quando Yonvoo fez a pergunta que ele queria evitar, Khan sorriu amargamente. Obviamente, ele ficaria curioso. Afinal, eles costumavam ficar um com o outro como se fossem irmãos de verdade. Ele não está aqui. Mas Khan não revelou o que tinha em sua mente frustrada. Embora Yonvoo pudesse ler seus sentimentos com a percepção extrasensorial, ele tentou escondê-los o máximo possível. Já faz um tempo desde que nos separamos. Continua no próximo vídeo.